O Plano Agrícola e Pecuário é uma importante política pública para o país. Nele estão medidas fundamentais para o desenvolvimento do agro e a produção de alimentos. Por isso, todos os anos, a CNA entrega ao Ministério da Agricultura e aos parlamentares as propostas do setor para contribuir na elaboração do plano. Para a safra 2022-2023, a Confederação pede 21,8 bilhões de reais para a equalização de juros e mais 2 bilhões para o seguro rural. Alta no preço dos insumos agrícolas, taxa de juros elevada, problemas climáticos e o conflito entre Rússia e Ucrânia têm causado a escalada na inflação dos alimentos não só no Brasil, mas no mundo todo. Nesse cenário, o produtor precisa do apoio do governo para aumentar a oferta de alimentos. Pensando nestes e outros problemas que atingem campo e cidade, a CNA elaborou propostas para o Plano Agrícola e Pecuário 2022-2023. As sugestões trazem benefícios para a economia e a sociedade. O Plano Safra garante políticas públicas para o desenvolvimento do agro de julho deste ano até a metade de 2023. As sugestões foram elaboradas em conjunto com os produtores rurais, as federações da agricultura e pecuária nos estados, o Senar e os sindicatos rurais. O documento apresenta 10 pontos prioritários em que a CNA pede mais recursos para aumentar a produção e assim garantir segurança alimentar, gerar empregos, diminuir a inflação dos alimentos e fortalecer as exportações e o produto interno bruto. Entre as propostas estão 21,8 bilhões para a equalização de juros nas operações de crédito, garantir que as taxas de juros fiquem abaixo de 2 dígitos, ampliar os recursos que as instituições financeiras precisam destinar ao crédito rural, regulamentar o fundo de catástrofe e destinar 1,5 bilhão de reais para o seguro rural em 2022 e 2 bilhões em 2023. Durante a entrega do documento ao presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Sérgio Souza, o presidente da CNA, João Martins, destacou a importância de investir no aumento da produção para que o alimento chegue à mesa de todos os brasileiros com preços mais acessíveis. Recebemos daqui da CNA a responsabilidade de fazer um plano safra mais humano, fazer um plano safra que tenha a sensibilidade de atender o pequeno e o médio produtor de forma diferenciada, e porque é esse, principalmente o agricultor familiar, que faz com que grande parte do alimento chegue à mesa dos cidadãos brasileiros de maneira mais em conta. Que entendi o espírito da proposta da CNA é essa humanização da produção de alimentos, atendendo não só o produtor rural, mas também o consumidor brasileiro. O seguro sacro é um instrumento que essa casa foi o provocador da instalação, da implantação desse seguro safra, ainda no governo passado, do presidente Temer, e nós vimos que é uma ação bem-sucedida. Todos os países evoluídos do mundo, Estados Unidos, Alemanha, todos os países da Europa têm um seguro safra. Então, está na hora da gente ser também, já que nós temos uma agricultura de primeiro mundo, por que não termos instrumentos também de primeiro mundo? Em seguida, o vice-presidente da CNA, José Mário Schreiner, entregou o documento com as propostas para o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos. Aqui tem o pleito de realmente uma boa parcela da nossa produção agropecuária, então aqui mostra realmente as necessidades do setor e nós, como Ministério da Agricultura, temos que recepcionar, avaliar e poder exatamente trabalhar essas demandas diante das restrições orçamentárias que nós temos. Nós precisamos produzir alimento. O mundo passa por uma crise de produção. O mundo, vários países estão hoje já se precavendo com relação à segurança alimentar. E nós temos aqui todas as condições para sermos os grandes produtores do mundo. O que nós precisamos hoje? Combustível. O que é esse combustível? Crédito rural. É o crédito oficial para que os produtores possam estar produzindo, principalmente a agricultura familiar. A CNA defende ainda que os recursos para programas de irrigação, construção de armazéns, inovações tecnológicas e agricultura de baixa emissão de carbono sejam aplicados conforme o orçamento. A mesma solicitação
vale para os programas de investimentos destinados ao Pronaf, para pequenos produtores, e Pronamp, para médios produtores. O Pronaf e o Pronamp, nas linhas de investimento, são fundamentais para que esses produtores consigam investir em tecnologia e em processos produtivos mais modernos. Além delas, as linhas gerais, a Proirriga, para irrigação, que é fundamental nesse contexto de mudança, né, constante do clima. A questão da construção de armazéns, que é o programa PCA, ele é importantíssimo, visto o déficit que nós temos de armazenagem. Então, para isso, precisa ter taxas diferenciadas para que ele siga utilizando esses pacotes mais modernos.